Boa Opa, noite. pastor Eduardo Reis. Graça e paz, pastorzão. Tudo bem? Rapaz, bom demais rever o senhor. O prazer é meu. Até hoje ainda lembro daquela pregação que o senhor fez quando o senhor ainda tinha 21 anos de idade, de 20 parece, lá na nossa igreja. Fez o baterista tocar o tempo inteiro enquanto pregava, lembra? Lembro Eu não sim. esqueci disso. Faz tempo. Faz tempo, é. Foi muito Muito bom. bem. Eu tô aqui na Pastor, mesa, eu tô aqui na mesa preparando a aula de amanhã. Aí eu ah, parei aqui para a gente entrar na nossa live aí, preciosa. É um prazer estar com o senhor aqui, uma honra, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Muito bom estar junto com vocês aqui. ok, prazer é todo nosso. Nós tínhamos programado para o senhor vir aqui esse ano de 2020. Era possivelmente no aniversário da igreja, 3 dias seguidos. Essa era a ideia, 3 dias seguidos, que é em É, julho. Mas se abrir o negócio, ainda dá tempo ainda, verdade. pessoalmente. A ideia era 3 temas. Como que está aí em Cuiabá esse negócio da quarentena? Tá parado, aqui o prefeito parou tudo, mas está de boa, não tem problema. Tá? Tem 4 pessoas hospitalizadas com coronavírus, pra você ter uma ideia. É. Aqui em Santa Catarina parou tudo. Eu acho que morreram, acho que, se não me engano, foram 28 pessoas aqui no estado. Aí o governador paralisou tudo. Nós estamos paralisados aqui. Nossa, Deus. Mas eu acredito que no mês que vem isso já resolva, né? Aqui ele tá prorrogou até mês de maio, dia 10, se não me engano, de maio. Ou é dia 5. Mas as coisas aqui, eles vão começar bem devagarzinho, bem aos poucos. Já abriu alguma coisa, terça-feira vai abrir mais algumas coisas, vai bem devagar, com uma restrição, né, do uso de máscara, dos equipamentos todo completo para todo mundo e máscara para todo mundo, aí vai poder funcionar bastante coisa. Está semelhante a Santa Catarina. Eu acho que eles estão adotando as mesmas medidas, né, no Brasil todo, né? Eu acredito que sim. Está bem E vai dar... semelhante. O senhor tá ficando só em Santa Catarina, não está viajando não, né? Fazendo tudo Não pela estou live. viajando. Nós cancelamos mais de 50 eventos. Pois é. Ontem eu vi a maior parte do tempo, né, com o pastor Arão, o assunto empolgante demais da conta do dízimo, oferta, Eu disse. Sim. muito bom. Até assunto de Páscoa saiu, né? É um assunto muito rico, né? Dá para desenvolver bastante. O pastor Arão, nós fizemos aquele debatezinho, uma troca de conhecimentos, porque ele me convidou, na verdade. Porque nós entendemos ali, ele entendeu que é um momento delicado em que as pessoas ficam, às vezes, preocupadas. Ao invés de manifestar generosidade no coração, elas estão mais preocupadas se está certo ou errado. Nós estamos num momento de calamidade, não é hora de se ficar discutindo doutrina, é hora da gente ajudar um ao outro, né? E de se preocupar uns com os outros. Então, a ideia era mais essa e também trazer um pouco do aspecto histórico da coisa, porque quase ninguém sabe que o Antigo Testamento fala de mais de uma forma de dízimos, né? Existia mais de uma forma de dízimos. Então, quando a pessoa lê, ela acredita que tudo é uma coisa só. E aí nós entramos nesse pequeno detalhe, quando diz lá em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos. Então, foi muito rica a discussão, foi muito bom a conversa, o debate, foi muito uma troca de experiência. O pastor Arão tem 13 livros escritos na área de finanças, né? Pastor de uma igreja local e tem há muito tempo aí trabalhando em prol de crescer. Foi muito bom mesmo. Foi realmente espetacular. Arão Xavier é uma sumidade no assunto, né? Então, como o seu conhecimento é suficiente para poder, digamos, não é competir, mas poder dar um respaldo em todo o discurso, então ficou muito joia, muito bom. Gostei muito mesmo. Também gostei. Quando eu falei que ia fazer live com o senhor, meu filho disse assim, não esquece de lembrar ele lá, que o rapaz que faz a arte dele, e eu estudo com ele também. Como é que é o nome dele? Eu esqueci, que cuida do seu... Tiago Lobos. Exatamente, e ele faz aula com o Tiago Lobos, está bem encaminhado o trabalho dele com o Tiago. Não, o Tiago é muito bom.
O Thiago, ele é de Goiânia. Ele mora em Goiânia, o escritório dele é em Goiânia. Ele é meu sócio também em alguns projetos de lançamentos, que nós fazemos lançamento de outras pessoas também. E ele é da Igreja Madureira, lá do pastor Oides, e assembleano. E o Thiago tem crescido muito nas mídias digitais. Hoje o Thiago é uma referência. Presta serviço para os maiores aí e também para o secular, né? Igual o Carlos Wizard e outros grandes aí que o Thiago fez. O Thiago tem se tornado cada dia mais uma referência. Nós temos um produto recorrente na internet, online, eu e ele, esse produto também é uma referência. Lá no Hotmart. Olha só, o nosso assunto seria a respeito de Deus é Espírito, porque nós colocamos falar sobre Deus, doutrina de Deus, tal, nesses assuntos, baseado naquilo que eu já ouvi o senhor algumas vezes falando, sobre o conhecimento de quem é Deus, como Deus age na natureza, em espírito, essa dimensão toda. Aí eu quero lhe fazer a pergunta para o senhor trabalhar esse assunto para a gente. E a pergunta seria, quem é Deus? A primeira, depois nós fazemos outras. Ok. Nós temos muitas definições dentro do aspecto teológico de quem seria Deus. Nós temos visões múltiplas e diversas de quem seria Deus, segundo a teologia, dentro do aspecto teológico, principalmente quando nós caminhamos para o âmbito da triunidade de Deus e da teoria da Trindade. Porém, eu vou permanecer no aspecto bíblico apenas. Não vou falar assim de teologia profunda. Agora sua imagem está ótima, está perfeita. Não vou falar de teologia profunda, nem também vou me enveredar aqui pelos caminhos dos nomes dos grandes teólogos. Eu vou me pegar na concepção bíblica da coisa. Na concepção bíblica, João 4:24 é claro dizendo que Deus é Espírito. Quem é esse Deus? Deus é a revelação que nós vemos a partir da vida do Filho. Ou seja, eu estou aqui preparando a aula de Apocalipse, né? Que eu vou começar amanhã um desafio de 22 dias para estudarmos os 22 capítulos do Apocalipse. E o primeiro capítulo, o primeiro versículo, a primeira frase do versículo é essa, né? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, antes do Apocalipse ser um livro que fala do fim ou do futuro, ele é um livro que revela a pessoa de Jesus Cristo. Ok? As sementes que foram semeadas no Gênesis, acerca de quem é Deus, de quem é o Senhor, e que foram crescendo nos demais livros, principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos, é expressada e conclusa de uma forma poderosa, ou da máxima forma, no Apocalipse, na revelação de Jesus Cristo. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Deus é Espírito, e esse Deus se revela na carne, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, quem vê o Filho vê o Pai. Então, quem é Deus? Deus é o Espírito. Quem é Deus? Deus é amor. Quem é Deus? Deus é graça. Quem é Deus? Deus é vida eterna. Ou seja, a vida eterna consiste nisso, em conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, a quem ele enviou. Então, a imagem de Deus é Cristo. E Deus é exatamente a essência de sua própria autoridade. Deus é a essência de sua própria palavra, de seu próprio verbo. Por isso que eu noto claramente nas Escrituras, quando leio, que uma coisa é pecar contra a santidade de Deus, outra coisa é pecar contra a autoridade de Deus. E nós notamos que quando alguém peca contra a santidade de Deus, ela é mais facilmente recuperada ou perdoada, ou ela chega à ideia de um arrependimento muito mais rápido e mais fácil do que quando alguém peca contra a autoridade de Deus. Porque quando eu peco contra a santidade de Deus, eu entendo que eu estou pecando contra o modo de fazer ou o comportamento. Mas quando eu peco contra a autoridade de Deus, eu afronto a essência
propriamente daquilo que Deus é, de quem ele é. Então, eu afronto propriamente a essência de quem Deus é, incorporada na sua palavra, no seu verbo, na sua autoridade. A autoridade de Deus, o verbo de Deus, ok? Nos é revelado. Eu penso também que nós temos múltiplas visões na Bíblia de Deus, porque eu creio, como Calbart vai explicar, que a teologia progressiva é uma realidade, ou seja, Deus se revela de forma progressivamente. O Deus que Moisés, de forma progressiva, né? O Deus que Moisés conheceu no cume do Sinai e o Deus que João apresenta em João, no capítulo 1, verso 1, e o Deus que Moisés apresenta em Gênesis 1, verso 1, apesar de ser o mesmo Deus, eles são revelados de forma completamente diferente. O Deus que é revelado por meio de Moisés em Gênesis 1 é um Deus que o seu princípio está em fazer. O Deus que é revelado em João 1 é um Deus que o seu princípio está em ser. Então, o que Moisés revela é, no princípio criou. Então, revela um Deus criador que está fazendo, que está criando, que está executando. Mas em João 1 diz, no princípio era. Não é no princípio fez, no princípio ele não criou, no princípio ele não está fazendo. É no princípio ele é, no princípio era o verbo. Então, aquilo que Moisés apresenta como fazendo, João apresenta como sendo. Então, a revelação que João tem, ela é muito maior do que a revelação que Moisés tem de quem é Deus, ok? Deus não é aquele que faz por mim. Deus é aquele que é em sua essência e que na sua economia decidiu habitar em mim. Ou seja, a economia aqui de Deus, eu falo no aspecto grego da coisa, oikoscado, né? A economia de Deus é o administrador da casa. Deus quer ser o administrador dessa casa que somos nós, que somos sua morada, seu templo. Então, esse Deus que se revela em João é diferente desse Deus que se revela no Sinai, que se revela a Moisés. Ou seja, o Deus do Sinai e o Deus do Monte das Oliveiras, apesar de serem o mesmo Deus, é apresentado de forma diferente, porque a visão que agora temos é completamente diferente. E essa visão se completa no Apocalipse, na revelação completa de Jesus Cristo. E é assim que o Apocalipse começa, né? Ele revela a pessoa de Jesus Cristo. Então, para mim, Deus é amor. Deus é, em primeiro lugar, espírito. Mas Deus é amor. Deus é graça. Porque eu também não entendo que a graça continue sendo um conceito, ok? Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia assim, ó, vocês nunca vão confundir a graça do velho pacto com a graça do novo pacto, se vocês tiverem em mente que a graça do velho pacto é um conceito e a graça do novo pacto é uma pessoa. Então ele dizia assim, o que é a graça no velho pacto? Graça é tudo dado por nada a alguém que nada merece. O que é a graça no novo pacto? É uma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Lembre que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade não foram dadas por Jesus. Vieram por meio dele. Graça e verdade é a essência daquilo que Deus é. Então, Deus é espírito, Deus é amor, Deus é graça, Deus é verdade. A verdade também não é mais um conceito, como diz Julián Maria, né? Julián Maria, filósofo espanhol, no seu famoso livro aí, que está em quase em toda a academia, o princípio da introdução à filosofia, ele vai dizer que a verdade é uma para o grego, ela é outra para o latino, ela é outra para o povo hebreu. Né? Então, ele vai dizer que há múltiplos conceitos de verdade dependendo do olhar de cada povo. E ele vai dizer que a verdade, o que é a verdade para o hebreu? Para o hebreu, a verdade é a cópia fiel de um texto. O que é a verdade para o hebreu? Quando um texto é copiado de forma fiel, isso é a verdade. Quando o texto é copiado de maneira errada, ou seja, em que algo que foi ditado ou algo que foi copiado não foi copiado ao pé da letra, aquilo é uma mentira, uma falsificação, uma forma de mentira. Qual é a verdade para o grego? A verdade para o grego é tipo e antítipo, ou o modelo e os tipos. Então, o que é para o grego a verdade? Um modelo, um antítipo, ou seja, um carro verdadeiro e uma cópia desse carro, ou seja, um brinquedo, é a mentira. Então, a cópia
pro grego, vai sempre ser mentira, a cópia do original. O original é a verdade. Os modelos que saem desse original, os tipos que saem desse original, é a mentira. Para o latino, Julián Marias apresenta a verdade como sendo o oposto da mentira. O que é verdade para um latino, para nós que somos latinos? É o contrário de mentira. E o que é mentira? É o contrário da verdade. E o que é a verdade para o Novo Testamento? O que é a verdade para o Novo Pacto? Como que o Novo Pacto apresenta de forma clara, teológica, a verdade? Como uma pessoa. Entende? Então, lá em João, nós vamos dizer claramente, João colocar o seguinte: e conhecereis a verdade. João não dizia aprendereis a verdade. Porque se a verdade for na mente de João um conceito, João não diria conhecereis, João diria aprendereis. Porque conceito se aprende. Ok? Agora, uma pessoa se conhece. Então, João diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele vai matar isso aí dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a verdade é o Filho. A verdade não é mais um conceito. A verdade é uma pessoa. Aí está também, aqui eu quero dar uma pausa aqui, pastor Domingos, para parabenizar aí a deputada Patrícia Ferraz, que está aqui na nossa live aqui conosco. Deus abençoe a deputada. Bem-vinda. Está aí no seu primeiro mandato, deputada pelo Amapá. Está aí no seu primeiro mandato. Deus abençoe aí. E é uma cristã temente a Deus, não é? Uma pessoa incrível. Eu conheci lá em Jerusalém, em Israel. Tive o prazer de batizar o filho dela nas águas do Jordão. Foi uma grande honra. Deus abençoe a deputada. Então, pastor Domingos, essa é a visão básica que eu tenho de Deus. Bem básica, bem superficial. Para não falar de forma muito teológica aqui. Eu sei que nós temos um conceito aí de quem é Deus para Gruden, nós temos outro conceito para Leimark, temos outro conceito para Kalbach, temos outro conceito para Berkhoff, temos outro conceito para Strong e para todos os grandes teólogos que a gente acaba estudando na caminhada. Pastor, só um segundinho. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão ao vivo agora, acompanhando, e quero fazer um pedido para todo mundo aí, porque tem muita gente gostando e comentando aí sobre a grandeza do conhecimento bíblico que está sendo exposto. Então, eu queria que você, que está aí, clique no aviãozinho, compartilha, dá um joinha aí, porque cada vez que você der um joinha, cada vez que você compartilha, outras pessoas estarão vendo para continuar acompanhando esse seminário aqui. Um seminário, na verdade, uma palestra maravilhosa. Clica nesse coraçãozinho aí. É isso aí. Mas quando a gente volta para o Gênesis, eu penso que nós vamos lá em Gênesis 1 ter essas sementes da revelação de Deus, de quem é Deus. Ok? Em Gênesis 1, em Gênesis 2, em Gênesis 1, nos é apresentado um Deus criador. O Gênesis capítulo 1, ele é o mundo da criação. Em Gênesis no capítulo 2, nós vemos o mundo da formação. Então, são dois mundos diferentes. Apesar que muitos teólogos, grandes estudiosos, e eu não estou seguro para concordar com eles, apesar de eles dizerem que a Gênesis capítulo 2 é apenas uma epopeia da criação, uma epopeia de Moisés, que retrata, de alguma forma mais detalhada, o capítulo 1, eu discordo plenamente, eu fico com a ideia de que são dois mundos diferentes, por não ter segurança de dizer que isso é apenas uma epopeia. Aliás, eu acredito que nada na Bíblia é apenas uma epopeia. A ideia clara e real do Gênesis capítulo 1 é apresentar a obra dos 6 dias, a obra Hexaemeron, né, a obra dos 6 dias, e apresentar a finalização dessa obra, a completude de Deus. E aí nós vemos que a obra de Deus sempre se conclui em ciclos de 7. 7 é um número muito importante, né, para a teologia. O 7 fala da obra completa. Sempre o 7 vai falar de obra completa. Nós vamos ver os 7 espíritos de Deus que estão diante do seu trono. Nós sabemos que Deus não tem 7 espíritos. Isso está falando da completude, ok? Da obra do Espírito Santo em toda a história.
Nós temos as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Apesar de serem 7 localizações geograficamente conhecidas na Ásia, está falando também da completude da obra de Deus na vida da igreja, em 7 períodos de uma mesma igreja. Nós temos 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Então, o número 7 é um número que mostra sempre completude, como o número 12. O número 7 mostra sempre completude. Nós temos as 7 estrelas que estão na destra de Jesus Cristo, os 7 olhos, né? Que mostra Cristo com 7 olhos, mas também está falando da completude da sua obra na terra. Então, o 7 é sempre um número importante, um número de completude. E nós vemos que lá em Gênesis, no capítulo de número 1 e de número 2, nós vemos que o 7 ele é uma completude. Você nunca vai ler na Bíblia dia 8º da criação, porque Deus não pensou num dia 8º. Nós deveríamos viver eternamente no descanso do Senhor, no repouso do Senhor. Nós devíamos viver eternamente no sábado de Deus. Essa era a ideia, de que o sábado fosse um dia eterno. Não era para ter dia 8º da criação, por isso que nós nunca vamos ler na Bíblia dia 8º da criação. Nós vamos ler até o 7º. O 7º é a completude, o 7º é aquilo que era para ser eterno, perfeito e completo, né, em si mesmo. Mas quando eu leio Gênesis 1, eu vejo um Deus que está criando todas as coisas. Quando eu vejo Gênesis 2, eu vejo um Deus que está fazendo todas as coisas. E é diferente criar de fazer. E quando nós lemos Gênesis capítulo 2, verso 1, 2 e 3, nós vemos que tudo que ele cria para fazer. É um Deus que cria para fazer. O Gênesis capítulo 1 é como se fosse o blueprint da criação, o design thinking da criação. Gênesis capítulo 2 é a execução desse projeto perfeito do capítulo 1. Então, ali nós vemos a execução. Por exemplo, quando Deus cria o homem e a mulher, nós temos, e ali como que Deus revela a esposa de Adão. Como Deus revela a esposa de Cristo. É muito importante para nós entendermos e termos uma visão clara de quem é Deus, compreender detalhes que talvez pareçam, a priori, que estão nos tirando do foco, mas é esses detalhes que vão revelar a essência de quem é Deus. Então, quando nós olhamos para essa perspectiva de um mundo de criação e um mundo de formação, nós vemos que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou o homem e a mulher no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo segundo, no mesmo minuto e mesmo segundo que ele cria o homem, ele cria a mulher. Em Gênesis, no capítulo 5, vai dizer assim, ó, este é o livro das gerações de Adão. No dia, e esse termo tem que ser guardado, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Plural. Os criou. Deus criou no plural. E os abençoou. Abençoou também no plural. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Veja, Deus não chamou a mulher de Eva. Quem chamou a mulher de Eva foi Adão depois de ter caído. Então, Eva não retrata aquilo que Deus fez. Eva retrata aquilo que Adão vê. E como Adão vê, já contaminado com o pecado. Então, Eva é um nome contaminado que diminui a mulher naquilo que ela é. Na verdade, Eva quer dizer mãe. Então, o nome Eva diminui a mulher, reduz ela a mãe, a simplesmente mãe dos viventes. Mas Deus não criou ela para ser apenas mãe. Deus, quando criou ela, Deus formou ela para ser Adão, junto com ele, para que ambos fossem uma só coisa. E ela, uma auxiliadora a ele idônea. Então, Deus cria os dois ao mesmo tempo e forma um primeiro e outro depois. Mas Deus forma em Gênesis 2:7 o homem e em Gênesis 2, a partir do 21, a mulher, para que ambos sejam a mesma coisa. Para que sejam Adão. E Adão, por curiosidade, e curiosamente, Adão é a palavra hebraica também para a humanidade. Ou seja, na completude dos dois, somos todos um. Na completude dos dois, somos todos um. Ou seja,
nós somos milhares e, ao mesmo tempo, somos um. E aí nós vemos também a perspectiva de Paulo em Romanos, quando ele diz que por uma só ofensa, todos os homens caíram em juízo e todos foram condenados. E por um homem entrou o pecado no mundo e a morte passou a todos os homens. Ou seja, em Adão, todos éramos um. E essa perspectiva também é apresentada pelo autor da Carta aos Hebreus, no capítulo 7, quando ele diz que Levi, mesmo ainda não tendo nascido, mesmo ainda estando no corpo de Abraão, seu antepassado, mesmo ainda estando no lombo de Abraão, dizimou. Quando Abraão se encontrou com Melquisedeque e Abraão dizimou, Levi dizimou junto, porque Levi estava no corpo de Abraão. Essa é a perspectiva de Deus quando olha para Adão ele vê a Eva, ele vê Caim, ele vê Abel, ele me vê, ele te vê, ele vê todos nós. E por ter visto todos os homens, ele trouxe o juízo sobre Adão, assim trazendo juízo sobre todos os homens. E condenando esse primeiro Adão, ele condenou todos os homens. E essa é a perspectiva de Paulo. Por uma ofensa, o juízo... A imagem sua está ótima aqui para mim, está aparecendo bem. Por uma ofensa, os homens todos foram levados a juízo e todos foram condenados. Também por meio de um homem, que é Cristo Jesus, todos os homens são remidos, são reconciliados com Deus. O senhor sabe muito bem que nós colocamos a questão do pecado na frente da questão da reconciliação. Mas não é o que Paulo faz em Romanos. Em Romanos, nós vemos Paulo colocando a questão da reconciliação na frente da questão do pecado. Ou seja, é mais importante reconciliar com Deus do que resolver os pecados. Resolver os pecados é uma coisa, é um segundo plano. Porque os pecados eles serão resolvidos a partir da natureza de Deus. Vamos marcar para a gente falar de fidelidade, porque muita gente pensa que fidelidade é só dízimo e oferta. Então, eu queria que você tratasse desse assunto na próxima conversa, de forma aberta, da fidelidade. Uma vez eu vi uma palestra sua sobre esse sentido e eu fiquei muito encantado. Inclusive, agora, ao retornar, fale um pouquinho mais sobre essa coisa da autoridade e da santidade, pecar contra a autoridade, contra a santidade, porque é algo fantástico demais a quanto essa ideia. Discorra pelo menos uns minutinhos. Tem um conceito claro na Bíblia que difere a autoridade de Deus da santidade de Deus. Quando eu peco contra a autoridade de Deus, eu peco contra a essência do próprio Deus. Quando eu peco contra a santidade de Deus, eu peco em função do comportamento, em razão de comportamento, não colocando em xeque quem Deus é, mas colocando em xeque quem eu sou. Quando eu peco... Só um segundo. É por isso que a Bíblia diz que aquele que pecar contra o Filho tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão? Está mais ou menos ligado a isso? Está ligado. Pecar contra o Espírito, por exemplo, naquele aspecto ali, daquela maneira que foi posta, é pecar contra a autoridade de Deus. Ok? Porque aquilo ali, o que estava acontecendo naquele contexto é que o reino estava sendo revelado de forma que manifestou aos olhos de todos o reino de Deus. O reino dos céus, na verdade. Que existe uma diferença entre reino de Deus e reino dos céus. Apesar de serem o mesmo governo, o reino dos céus está dentro do reino de Deus. E ali, quando Jesus vai dizer que o reino de Deus é chegado, ele vai dizer por que o reino de Deus é chegado. Porque expulsamos os demônios. Se expulsamos os demônios, o reino dos céus é chegado. O reino de Deus é chegado. Ou seja, a autoridade de Deus manifesta o seu governo. Então, quando eu vou lá, põe em dúvida o que está acontecendo, eu ponho em dúvida a autoridade de Deus. E se eu ponho em dúvida a autoridade de Deus, eu estou pondo em dúvida o próprio Deus. E aí é que está. Eu estou pecando contra a essência. Quando nós vemos o Lúcifer pecou contra as duas coisas. Ele pecou contra a autoridade de Deus, isso está revelado em Isaías 14, a partir do verso 12,
e pecou contra a santidade de Deus. Está revelado lá em Ezequiel, capítulo 28, a partir do 13. Então, são dois aspectos diferentes. Quando eu peco contra a autoridade, quando eu peco contra a santidade. A santidade, quando eu peco contra a santidade de Deus, quando eu faço coisas que desagradam a Deus no sentido de comportamento. Quando eu peco contra a autoridade de Deus, quando eu ponho em dúvida a própria essência de Deus. Ou seja, quais são as bases do trono de Deus? Justiça e juízo. Qual é a essência de Deus? Graça e verdade. Então, quando eu me levanto contra aquilo que Deus é, eu estou pecando contra a autoridade. A palavra de Deus revela a sua autoridade. Também quando eu peco contra a palavra. Mas você sabe que no Brasil, nós temos pouco conhecimento acerca disso, de pecar contra a palavra. Eu creio que isso inibe também muitas pessoas de estudarem a Bíblia. Por exemplo, eu estou com quase 2.000 alunos estudando o Apocalipse segunda-feira, cadastrados. E o que eu recebi da maioria dessas pessoas? Eu nunca estudei o Apocalipse porque eu tenho medo. Algumas pessoas têm medo do fim, de entender que o fim está muito perto, e eles entrarem em desespero e pânico. Outras pessoas têm medo de ler, interpretar errado e dessa maneira pecar contra a palavra de Deus, pecando contra a sua própria autoridade. E aí eu penso que nasce o medo, porque, na verdade, o Apocalipse é um livro que chama... Olha o nome do livro, Apocalipse, Revelação. Deus não vai dar uma revelação e complicar. Apocalipse é um livro descomplicado. Nós é que complicamos, porque ensinamos pouco sobre o significado dos símbolos. Eu recebo uma pergunta todos os dias sobre o Apocalipse. Todos os dias me perguntam, pastor, e os 144 mil, quem são? Então, as pessoas que fazem essa pergunta não sabem que existem dois grupos de 144 mil. E não um grupo de 144 mil. Existe um grupo em Apocalipse 7 e existe outro grupo em Apocalipse 14. O grupo de Apocalipse 7 são os judeus. O grupo de Apocalipse 14 é a igreja. Então, são dois grupos. E as pessoas se querem saber disso. Mas de onde vem esse medo? Talvez o medo de pecar contra a autoridade de Deus, de pecar contra a palavra. Ok? Porque nós acabamos, de forma tertuliana, aqui um pouquinho de teologia, que São Tertuliano foi um dos chamados pais da igreja, mas, na verdade, São Tertuliano ele podia ser aí retratado como caçador de hereges. Ok? Apesar que, mais tarde, ele vai ser considerado um dos piores e mais graves hereges da igreja. E, ao mesmo tempo, santo. Ele escreveu muitas heresias, ao mesmo tempo era santo, porque é diferente falar heresia de ser um herege. Então, as pessoas, na verdade, acabam não entendendo muito isso. E isso traz muito medo sobre elas de estudar a palavra. O que é falar uma heresia? Falar uma heresia é quando eu falo alguma coisa que não tem coerência com a palavra, que não está respaldado na palavra, que é contrário aos princípios básicos da palavra, já que a palavra de Deus não se contradiz, a palavra de Deus não se contrapõe. Deus não é contra Deus. Deus não vai dizer aqui que você está salvo e depois amanhã ele vai falar que você está condenado. Deus não vai dizer aqui que ele te ama e depois no outro dia vai falar que te odeia. Ou seja, Deus é coerente. Se ele falar que ele te ama, ele te ama. Se ele falar que ele não te ama, ele não te ama. Ok? Então, essas questões. Então, quando alguém fala uma heresia, a ideia da heresia vem de novidade, né? Que é quando você fala alguma coisa nova que difere da palavra, que, ou seja, os pais da igreja não falaram, os pensadores antigos não falaram, os intérpretes da palavra que eles acreditavam que terem recebido o Espírito Santo não falavam, ou os escritos apostólicos não falam, ou de alguma maneira foram mal interpretados, né? Como Paulo vai dizer aos Gálatas, que eles estavam praticando a heresia porque estavam ainda voltando o povo para a lei, distorcendo o evangelho. Ele não disse que eles tinham conseguido um evangelho novo, ele disse que eles estavam apenas distorcendo o evangelho já existente. Tá tudo bem aí, pastor? Tá? Certinho. Então, eles estavam distorcendo o evangelho já existente. Então, Paulo diz, quem vos fez passar tão rapidamente do evangelho que vos foi pregado para outro evangelho, se bem que não é outro, mas alguns deturparam
ou distorcer o evangelho. Então, quando eu faço isso, eu falei uma heresia. Isso não faz de uma pessoa herege. Quem é o herege? Herege é aquele que é chamado por um concílio da igreja, advertido do erro, que lhe é exaustivamente apresentado de todas as formas e maneiras, com argumentos bíblicos de que ele está errado. E sendo advertido, ele não muda suas afirmações ou seu caminho. Então, a igreja, e eu estou falando aí da igreja do passado, antes da reforma, a igreja reunia um concílio e julgavam essa pessoa. E formalmente decretavam ou condenavam ele por heresia. E a partir do momento que ele tem uma condenação formal por heresia, ele passa a ser um herege. Mas ninguém é herege até ser formalmente condenado. Os protestantes. Eu sei que as pessoas costumam não ler a história da igreja e muito menos estudar sobre a reforma. Sim. E se você pegar o catecismo da Igreja Católica, ou se você ouvir padres como Paulo Ricardo e outros, eu fiz todo o estudo do Paulo Ricardo sobre a reforma protestante, sobre Lutero, para ver o que ele ia falar sobre nós, ok? Que eu já tinha lido nos livros, mas eu queria escutar da boca de um sacerdote católico. E eu tenho a aula gravada, tem vídeo, está aqui, ok? E assim, ó, ao pé da letra, o que ele diz? Todo protestante é formalmente um herege. Todo protestante é um herege, por causa da reforma. Então, Lutero e todos os demais reformadores, e o senhor sabe muito bem, porque o senhor é um estudioso da palavra, que Lutero não é o primeiro reformador e nem o mais importante deles. Se tornou historicamente o mais importante para nós, né? Mas havia muitas pessoas trabalhando em prol da reforma, muitos reformadores, até antes de Lutero, e pessoas que foram mais importantes na história, ainda que não tenham ganhado tanta fama como Lutero ganhou, ok? Mas a participação luterana, de Lutero e dos luteranos, né, depois na construção e pós-reforma, muito importante. Porém, todos eles eram considerados pela Igreja Católica herege. E nós também, todos os protestantes que derivam dessa reforma protestante, que são objetos dessa reforma protestante, nascidos dessa reforma protestante, somos formalmente considerados pela Igreja Católica herege. Então, a heresia, ela vai depender de quem olha, entendeu? Porque quem olha é que condena. E quando eu olho para um texto bíblico, eu não estou ali, a menos que eu pegue, eu venho aqui no texto bíblico e eu resolvo ficar com uma definição, interpretação de alguém, de um teólogo. Né? Eu vou lá e vou pegar aqui a teologia de Langston e vou ficar com a posição de Langston acerca de qualquer tema bíblico. Ou eu vou pegar Gruden, Oberkopf, ou qualquer outro, né? Dos grandes teólogos, principalmente os alemães, né? E vou olhar e falei, vou ficar com essa teologia aqui. Não sendo assim, eu vou ter que olhar para o texto e vou ter que interpretá-lo. E vou ter que contar com a ajuda do Espírito Santo para isso. E confiar que o Espírito Santo vai me guiar por verdades. Ainda que eu não seja o dono da verdade, não quer dizer que eu esteja 100% certo. Em nada, em nenhum aspecto. Por quê? Quando nós vamos interpretar um texto, vai contar todo o nosso caráter de formação. Todo o nosso conjunto de crenças. Toda a nossa realidade de formação formal adquirida no banco de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade. Conta também. A formação em casa conta também. Então, eu penso que é coisa estúpida quando eu vejo um protestante chamando outro protestante de herege. As pessoas têm dificuldade de falar assim, meu irmão, talvez você esteja errando. Porque você é passivo de erro. Mas daí você ser um herege, há uma distância gigantesca. Isso falando do conceito formal da palavra heresia. E do que é ser um herege. Ok? Então, a partir daí, nós desenvolvemos no povo protestante
um medo gigantesco das escrituras. As pessoas têm medo das escrituras. Elas não querem manusear as escrituras. Elas não querem olhar as escrituras porque elas têm medo de pecar. De onde vem essa ideia? Da doutrina católica apostólica romana. Por quê? Porque antigamente, e eu não estou falando isso aqui em detrimento de católicos, quer dizer que eu amo todos os católicos do mundo. Estou falando que é verdade que eu tenho aqui o livro, eu tenho aqui os livros, eu tenho aqui o livro da Catequese Católica, eu pego, abro aqui e mostro. Eu tenho aqui os livros dos concílios, eu pego, abro e mostro. Agora, olhe bem, se acreditava no catolicismo, até pouco tempo atrás, que só o clero católico, que só o clero apostólico, que somente os sacerdotes tinham o Espírito Santo. Sendo assim, qualquer tentativa do povo de ler e interpretar a Bíblia já seria uma heresia. Como que eu vou tentar ler e interpretar a Bíblia na carne? Sem que haja em mim a natureza de Deus. Mas não é o que nós pregamos como protestantes. Nós, como protestantes, pregamos que quando uma pessoa aceita Jesus, o Espírito de Deus entra nela, entra no espírito dela e se ajunta com o seu próprio espírito, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. O que se une ao Espírito de Deus é um espírito com ele. E que essa pessoa nasce de novo do Espírito, como Jesus disse a Nicodemos. É necessário nascer do Espírito. E essa pessoa que nasceu de novo do Espírito, ela tem a própria vida de Deus dentro dela. E essa vida de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, é que vai me conduzir pelas Escrituras. Aliás, esse é um dos 3 ministérios do Espírito Santo na Terra. O Espírito Santo tem basicamente apresentado por João, de uma forma ali mais aristotélica, João apresenta 3 ministérios ou 3 responsabilidades do Espírito Santo na Terra. Quais são as suas responsabilidades para com o mundo? A primeira responsabilidade dele para com o mundo é a sua responsabilidade para com os perdidos. Ele vai convencer os perdidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, essa é a primeira responsabilidade do Espírito Santo. Esse é o primeiro ministério do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Segundo, guiar a igreja em todo o conhecimento da verdade. Essa é a sua responsabilidade para com a igreja. E terceiro, João diz, ele me glorificará. Ou seja, glorificará Cristo. Então, as 3 primárias ou primeiras responsabilidades do Espírito Santo são essas. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Guiar a igreja em todo o conhecimento da verdade. E glorificar a pessoa de Jesus Cristo. Então, é óbvio que uma pessoa que deixa fluir em si a natureza de Deus e a vida de Deus vai olhar para as Escrituras e as Escrituras vão ganhar vidas. Esse logos vai passar a ser rema. Jesus disse, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então, as palavras de Jesus, elas são espírito. Quando eu olho para isso, eu vejo que grande parte do pecado de santidade vem da falta da leitura bíblica. E o pecado contra a autoridade de Deus vem da mais completa ignorância de quem Deus é. Ela só não é mais completa pela presença do Espírito Santo em nós. E só por isso ela não é mais completa, mas ela é quase completa, ignorância acerca de quem Deus é. Quando eu ignoro quem Deus é, eu peco contra a sua autoridade. Ok? Então, isso é muito claro para mim. Quando eu ignoro a revelação da sua palavra, eu peco contra a sua santidade. Por quê? Uma pessoa que deixa de adulterar, de trair a mulher, porque ele tem medo de ir para o inferno, ou porque ele tem medo de ser excluído do seu grupo social ou da sua comunidade cristã, eu tenho para mim que essa pessoa não conheceu o Evangelho.
Porque o evangelho não é baseado no medo, ele é baseado no amor. E eu estou construindo agora um curso, eu estou construindo, estruturando um curso que eu vou chamar a Engenharia da Santidade, para contrapor justamente a ideia do padre. Mas presta atenção, essa engenharia da santidade, eu parto de que a santidade só é possível com amor. A santidade só é possível a partir do amor e do amor que vem de Deus. Por quê? Porque tudo que eu faço cumprindo regras, eu faço por dois motivos. Ou na expectativa de uma recompensa ou no medo de uma punição. Ok? Mas quando eu faço por amor, eu sempre vou além das regras constituídas. Ou seja, é só o amor que me leva a fazer algo que está além das minhas obrigações. Então, a santidade é construída a partir do amor. Essa é a ideia. Então, o mais alto nível de santidade é apresentado a partir de 1 Coríntios capítulo 13, aonde mostra o dom maior, que Paulo, no capítulo 12 de 1 Coríntios, vai falar dos dons. No capítulo 13, ele vai falar do dom maior, que é o amor. Então, a santidade é construída a partir do amor. Deus é amor. Então, eu só posso construir santidade a partir da natureza de Deus. Ou seja, está ligado a entender que eu sou aceito porque ele me amou e não ao fato de eu ser aceito por aquilo que eu faço. As pessoas acabam não compreendendo, elas pensam que elas foram salvas, pastor, porque elas amaram a Deus. E se eu fosse salvo porque eu amei a Deus, isso seria algo tenebroso. Isso ia ser cabuloso, tenebroso, espantoso, no sentido de horrível. Por quê? Porque eu sou um ser humano. E eu passo por problemas espirituais, por problemas emocionais, por problemas físicos. E tudo isso pode fazer com que eu mude de ideia amanhã. Hoje eu amo a Deus. Amanhã meu bebezinho de 2 anos morre e eu não amo mais a Deus. Hoje eu amo a Deus. Amanhã eu perco dinheiro, eu quebro, eu estou falindo e eu já não amo mais a Deus. Hoje eu amo a Deus. Amanhã eu descubro que eu estou com um câncer e já não amo mais a Deus. Hoje eu amo a Deus. Amanhã eu descubro que eu estou em depressão e eu já me pergunto onde está Deus e já não amo mais. Aliás, começo a ter rancor desse Deus. Começa a nutrir dentro de mim mágoa por esse Deus. Começa a nutrir dentro de mim raiva por esse Deus. Assim como foi, se você olhar bem, intelectuais como José Saramago, dizer que a Bíblia é um livro que deveria ser proibido para menores de 18 anos e que ele não vê sequer nenhum exemplo de virtude na Bíblia. O que leva um prêmio Nobel de literatura a dizer uma coisa dessa de um livro tão incrível como a Bíblia Sagrada? É a ideia de que esse homem está profundamente magoado. Tem uma raiz ali profunda de decepção, frustração, expectativa quebrada, não suprida. Vai gerando uma... Então, a salvação de Deus não baseia-se no amor que eu tenho por ele. A salvação de Deus baseia-se no amor que ele teve por mim. Que ele tem por mim. E ele... O amor de Deus não muda. Deus não muda. Simplesmente, Deus não muda. E Deus amou. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Então, a minha visão da salvação, ela parte do fato de que Deus me amou. Não fui eu que amei a Deus. Aliás, eu só consigo amar a Deus porque Deus primeiro me amou. Então, o meu amor por Deus, ele não é ativo, ele é reativo. Ele é uma reação ao amor de Deus que primeiro me alcançou. Porque ele primeiro me amou
agora eu posso amá-lo. Quer dizer, se ele não me ama primeiro, eu não conseguiria sequer amá-lo. Assim é o ímpio. O ímpio não consegue amar a Deus porque ele não percebe, ele não consegue receber a ideia de que Deus primeiro o amou. Então ele não tem essa contrapartida. A partir daí, eu passo a entender a essência desse Deus. Não, nós cantamos durante muitos anos, segura na mão de Deus. E qual é o problema de eu segurar na mão de Deus? É que uma hora eu posso soltar. A realidade bíblica diz que eu é que estou na mão de Deus. E Ele não vai me soltar. Então, a realidade é contrária àquilo que nós entendemos. Porque enquanto eu pensar que parte do homem, esse evangelho é um evangelho diminuído, reduzido, deturpado. Não é o verdadeiro evangelho. É um evangelho antropocêntrico, onde parte do homem é ação de redenção e de resgate. E aí não é possível que se feche ou que se formule uma doutrina ou que se conheça a Deus a partir desse ponto de vista. Okay? Por isso que Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo, que é a máxima expressão do amor de Deus. Cristo, na cruz, é a máxima expressão do amor de Deus, é a salvação no seu aspecto judicial, ok? É legalmente a carta de alforria do homem que era outrora escravizado pelo pecado, pelo diabo. A minha carta de alforria, ela foi impressa pela cruz de Cristo. Eu sou livre do pecado. Mas eu ainda não resolvi a questão dos pecados. E a maioria das pessoas não discernem o pecado, né? Pecado precedido pelo artigo singular masculino, de pecados, no plural. A Bíblia apresenta as duas coisas. A Bíblia não diz que Cristo destruiu ou que Cristo resolveu a questão dos meus pecados. Cristo resolveu a questão do pecado. Os meus pecados, Cristo vai resolver a partir da natureza dele que ganha lugar na minha natureza. Ou seja, é a morte completa da minha alma. Quem quiser salvar sua alma precisa perdê-la. Nós não aprendemos a perder a alma. Não nos foi ensinado a perder. Foi nos ensinado a ir na igreja para ganhar. Pastor, quero dar um bem-vindo ao pastor Arão Xavier aí. Tá aí, entrou aí para te ouvir. E também quero dizer para a galera aí, você quer fazer uma pergunta, clique aí nesse ponto de interrogação, faça sua pergunta e daqui a pouco o pastor vai estar respondendo as perguntas. Pastor Arão, Deus abençoe sua vida. Você que quiser fazer uma pergunta, clique na interrogação que nós podemos abrir um tempinho para pergunta assim, vai ser ótimo. Maravilha. Então, pastor, essa é a perspectiva para mim, ok? Deus se revela a partir de Deus e não a partir da visão do homem. Deus se revela a partir de si mesmo. Deus se revela a partir de Cristo, que é Deus. Então, a revelação máxima de Deus é a pessoa de Cristo. Então, é a partir de Deus. Não é a partir da minha perspectiva, não é a partir da minha visão. Minha visão sobre Deus é deturpada. Ela não é... a minha visão, por mais crente que eu seja, por mais cheio do Espírito Santo que eu seja, qualquer visão que eu tenha a partir de qualquer tipo de interpretação de texto acerca de Deus é uma visão deturpada. A realidade de quem é Deus só é apresentada por Ele mesmo na pessoa de Cristo, ok? E só compreendida pela pessoa do Espírito Santo dentro de mim. Sim. A pessoa pensar nisso... Outro dia, eu estava com uma pessoa que dizia assim, eu estou cansado de fazer a obra de Deus. Eu disse para essa pessoa, falei, você está cansado de fazer a sua própria obra. É verdade. Porque a obra de Deus, quem faz é Deus, não é você. Por isso que se chama obra de Deus, não seria a obra do Eduardo Reis. Quem faz a obra de Deus é Deus. Ele faz através de mim, mas quem faz é Ele. Por isso que eu não me canso.
Concordo plenamente, pastor. Quando que eu me canso? Quando eu começo a fazer a minha própria obra. Aí, se eu estou fazendo a minha própria obra, eu vou me cansar. Então, a gente vê isso claramente naquele exemplo de Marta e Maria. Quando Jesus chega em Betânia, Marta se antecipa em convidá-lo para sua casa. Jesus entra na casa de Marta, Maria, com outros discípulos, sentam aos pés de Jesus e começam a ouvir o que ele tem a dizer. Marta, porém, cheia de boas intenções, foi fazer o quê? Servir. Se meteu para dentro da cozinha e foi trabalhar, para servi-lo. E o texto diz que ela estava afadigada. Olha aí de onde vem o cansaço. Olha de onde vem a fadiga. De fazer o que eu quero. De fazer o que eu acredito que Deus quer. Essa é a ideia, essa é a coisa. Eu não estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer. Eu estou fazendo aquilo que eu acredito que Deus gostaria que eu fizesse. Deus não tem compromisso com nada que eu acredito. Ele só tem compromisso com o que ele fala. Então, se eu acredito que Deus gostaria que eu recebesse daquela maneira em casa, é um problema meu. Mas o texto é certo, né? Marta estava cansada, fadigada, em muitos serviços. Ou seja, Marta estava servindo a Jesus. É, verdade. Mas quando ela quis falar com ele, pastor, olha como diz o texto, e aproximando-se Marta. Ou seja, quando ela quis falar com ele, ela precisou se aproximar. Porque enquanto ela servia, ela estava distante. Foi só quando ela parou de servir que ela conseguiu se aproximar. Então, o ativismo ministerial é uma prova de que eu não estou fazendo a obra de Deus. Estou fazendo a minha obra. E é só quando eu consigo parar que eu consigo me aproximar dele. Marta, quando parou os seus afazeres, se aproximou de Jesus e disse: não te das conta que minha irmã me deixa servir sozinha? Diga a ela que me ajude. E Jesus disse: Marta, Marta, você está ansiosa, você está fadigada em muito serviço, por muitas coisas. Só uma é necessária. E o que é necessário? Descobrir o que é que Deus quer. Para que Deus possa fazer a sua obra através de mim, eu preciso descobrir qual é o mistério da sua vontade. A vontade de Deus é um mistério. Eu preciso gastar mais tempo no relacionamento, eu preciso gastar mais tempo aos pés dele, descobrindo o mistério da sua vontade, do que fazendo, servindo. Porque eu posso fazer muito e não fazer nada que interesse a ele. E eu posso agir com precisão, fazendo exatamente o que ele quer. Há duas maneiras de agir, ok? Quem vai agir segundo a vontade dele? Quem primeiro se relacionou, quem ouviu, quem conheceu o seu coração, quem conheceu sua vontade, quem conheceu os seus anseios. O coração de Deus tem anseios. Deus tem anseios a nosso respeito. O coração de Deus tem expectativas acerca de nós. Agora, ele nunca vai se frustrar, porque ele nos conhece. Essa é a nossa diferença. Nós nos frustramos porque construímos expectativa em cima de pessoas ou fatos que desconhecemos. Como Deus conhece a tudo e a todos, ele não se frustra. Frustração não acontece. Mas tem expectativa não suprida, por nossa causa. Então, essa é a diferença de alguém que não conhece a Deus para alguém que conhece a Deus. Quem conhece sempre vai gastar mais tempo se relacionando do que fazendo. Quem não conhece sempre vai gastar mais tempo fazendo do que se relacionando, porque ele quer ser aceito pelo fazer. As pessoas que querem ser aceitas pelo fazer, elas estão na mesma visão de Moisés, elas estão na visão do Sinai, elas estão na visão do Velho Pacto. Qual que é a visão que Moisés teve de Deus? Um Deus que estava primeiro fazendo, que primeiro criou o céu, criou a terra, que está fazendo.
não está na visão do novo pacto, na visão de João. Qual que é a visão de João? No princípio era. Em princípio, Moisés diz, fazia, criava. João diz, em princípio, ele era. Então, o ser vem primeiro que o fazer. Primeiro eu sou, por isso eu faço. Essa é a diferença gigantesca do velho e do novo pacto. Então, a pessoa que primeiro quer fazer, ela está paralisada na ideia e no conceito de um velho pacto. O Apocalipse começa amanhã. Estão perguntando quando começa o Apocalipse. O Apocalipse começa amanhã, 20 horas, para todos os alunos do clube, no Zoom. Vai chegar o e-mail 9 da manhã, vai chegar o e-mail 4 da tarde, vai chegar o e-mail 1 hora antes com o link. É só clicar no link e já vai estar no Zoom. Todas as pessoas que fazem parte do clube já tem que ter baixado o Zoom aí para entrar nessa aula, né? Nós estamos já com quase 2.000 inscritos para essa aula aí. Vai fazer pelo Zoom? Vamos fazer pelo Zoom. Ok. Vamos colocar... Então, deixa o endereço aí. E é o seguinte... No link que está na minha bio, eles podem clicar e cadastrar na Escola do Reino Club e fazer o desafio do Apocalipse 22 dias. Nesse endereço aí. No meu Instagram é @PREduardoReis, está aí em cima também. E no link que está na minha bio, você pode clicar lá e participar do desafio do Apocalipse com a gente e dos códigos do reino, de todos os nossos treinamentos. Beleza. É o seguinte, acredito que eu precisava fechar para salvar. O pessoal quer que salve essa live, então eu precisava fechar para salvar. Mas você tem aí 13 perguntas e eu queria que o senhor respondesse, nem que fosse rapidão. Como Vai é que lá. a gente fecha e abre de novo? Como é que a gente faz com essas perguntas? Não, mas eu acho que agora se eu tenho mais uma meia hora ainda, porque nós abrimos ela. Beleza. Era 5 para as 7, mais ou menos, 10 para as 7 quando começamos. Não, né? quando ela cai, se eu começa de novo, começa a contar de novo. Não, digo já, que depois que caiu, porque nós estamos aqui já tem mais de 1h30, já tem quase 1h30, eu acho que falta só alguns minutos mesmo. Será? Bom, se ela cai, pastor, se ela cair automaticamente, ela vai ficar salva automático. Beleza. Então vamos fazer o seguinte, você quer responder as perguntas, porque a conversa é tão boa que eu acho que o senhor toca aí mais 10 horas falando e não para, porque tá bem organizado aí. Pode montar a pergunta aí. Deixa eu só mostrar o livro meu aqui antes, ó. Deus e Você, de A a Z. Acabei de lançar esse livro com 23 princípios, ó, e reflexões essenciais para uma vida espiritual vitoriosa. Aqui eu falei do assunto que tão polêmico, né? É um livro bem simples de ler, não é um livro teológico, não é um livro com a linguagem teológica difícil. É um livro bom para dar de presente para quem quer conhecer mais a Deus, quer conhecer mais o Senhor Jesus. Eu coloquei aqui alguns assuntos, e tem um assunto que eu quero mostrar aqui que eu coloquei, que eu sei que é um assunto controverso, quase ninguém coloca, mas eu coloquei porque eu penso que as pessoas precisam vencer. Ó. Coloquei aqui o assunto do dízimo. E coloquei aqui uma frase do Lucado. Tá de cabeça para baixo? Tá? É porque a câmera mostra ao contrário, né? Vou ler aqui vou ler a frase do Lucado. Você não dá para o bem de Deus, mas para o seu próprio bem. Então eu começo por aqui a discorrer sobre o dízimo. Muito legal. Aqui eu falo também sobre jejum, adoração. São 23 princípios espirituais aí que a gente precisa trabalhar. Bora lá para a primeira pergunta? Antes de começar as perguntas lá, o horário que vai ser a aula, né? O horário que vai ser a aula, e a pessoa vai baixar, vai entrar no link, vai ter o horário da aula. Vai ser de segunda... 20 horas. 20 horas de segunda a sexta. Não, segunda, sexta, sábado, domingo. São 22 dias seguidos. É um desafio. Ok. Das 20 até as 22. Das 20 às 22. Quem não conseguir assistir os 22 dias lá ao vivo, ok? É só pegar a gravação depois que vai ficar gravada no clube. Todos os dias vai subir para o clube. É pelo Zoom, né? Pelo Zoom. Mas tem que ser aluno da Escola do Reino Club, porque esse desafio 22 dias são só para os alunos do clube. Ok, tem que matricular. Beleza. Só sai para mim as perguntas aqui, só aparece para mim? Se o senhor clicar nela, vai aparecer para nós dois. Cliquei, apareceu então, né? Ainda não.
Ela apareceu na sua frente aí grande? Apareceu. Então lê ela que eu respondo. Ok, então, acredito que, vou ver aqui que dá para responder aqui. É pecado contra a autoridade? Deixa eu desconectar aqui, chegar mais perto. Tá aqui, agora sim. A pergunta primeira é pecado contra a autoridade de Deus pregar contra pastores que têm o ministério baseado em heresia? Essa é a primeira pergunta. Eu não entendi como é que é. É pecado contra a autoridade de Deus pregar contra pastores que têm ministério baseado em heresias? Bom, o que a Bíblia ensina é que o ministério é dado pela pessoa de Jesus Cristo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai falar da diversidade de ministérios, da diversidade de dons e da diversidade de operações. Ok? Ele vai dizer que Cristo, o Pai, o Espírito Santo distribui dons e o Pai opera tudo em todos. Então, dizer que um pastor tem um ministério baseado na heresia é chamar o próprio Cristo de heresia. Quem distribui os ministérios é Cristo. Agora, a igreja não foi chamada, ela não foi chamada para pregar contra a mentira. A igreja foi chamada para pregar a verdade, que é totalmente diferente. Aí. O nosso papel é pregar a Cristo e esse ressuscitado. O nosso papel não é combater o Netflix. Quando a igreja começa a se tornar um São Tertuliano, a perseguir hereges, a perseguir blasfemadores como o Netflix, a igreja perdeu o foco, saiu do foco. Pri, vê se tem um carregador portátil para mim aqui, só para eu continuar, minha bateria tá. Ou uma cabo maior. Ah, não precisa, já deu certo, obrigado. Beleza. Tem bastante pergunta aqui. Pode continuar aí, se eu quiser, se eu puder. Ok, essa pergunta foi do Jair. Agora tem outra pergunta aqui que eu não entendi o nome aqui, de quem é, mas a pergunta é: qual a diferença de rema e logos? Logos é a palavra escrita, é a palavra materializada. Rema é a palavra que tem movimento, que tem continuidade, que é viva no sentido do espiritual. Essa é basicamente a diferença. Ok. Agora tem uma aqui, acho que é Marina. Quando a pessoa diz assim, ó, Deus falou comigo, isso é rema. Logos é só o que está escrito. E a Bíblia falou, é logos. Ok. Como explicar para alguém sobre aceitar a Cristo para ser salvo? Pregando o plano de salvação. Falando da condenação, falando da possibilidade de remissão e do amor de Deus manifestado em Cristo. É assim que se faz. Ok. A pergunta da Eliane é: de onde surgiu essa ideia do chamado integral? Muitos passam a necessidade em nome de Deus. Do chamado o quê? Integral. Talvez a teologia da missão integral? A ideia é chamada integral. A teologia da missão integral é uma teologia esquerdista misturada com política. É igual a teologia dos irmãos Boff lá, do Leonardo Boff e do irmão dele lá, que é aquela teologia da libertação. Ok? Aqui é uma ferramenta política, virou uma ferramenta de política. Ok. Leonardo Boff é bem esquerda mesmo, 100%. Mas vamos lá. A outra pergunta aqui também é da Eliane. Pastor que suicida, qual o fim da alma e das obras dele? Bom, o fim de uma pessoa só Deus pode dizer. O que nós podemos falar
é com base naquilo que nós vemos, nos fatos. Mas o coração das pessoas só Deus conhece. Então, é difícil a gente falar por a pessoa. Porque, por exemplo, eu já vivi experiências de ver pessoas que se suicidaram. Eu não vivi essa experiência uma vez só. Eu vivi ela umas 2 ou 3 vezes. Uma foi mais traumática porque foi de uma pessoa conhecida. Que a pessoa estava totalmente possuída, não era ela. Aquela pessoa não se matou, aquela pessoa foi assassinada. E tem pessoas também que têm surtos psicológicos, a pessoa não está em si. Você não pode contar aquilo como um suicídio. Se Deus é justo, ele não vai fazer isso. Porque nem sequer nós que somos maus, como homens, julgamos assim. Como Deus que é bom vai julgar que uma pessoa que não consegue responder pelos seus atos, que não consegue governar o seu próprio corpo, vai poder falar que essa pessoa fez alguma coisa. Eu não acredito. Bom, mas é uma coisa que nós não podemos julgar, é muito complexa para julgar. Por isso, essa parte, nós temos, tudo que diz respeito a coisas tão subjetivas, nós temos que deixar isso na mão de Deus. Nós podemos falar daquilo que é objetivo e bem prático, e que está claramente manifestado. Quando nós falamos daquilo que é subjetivo, falamos a partir de uma revelação do Espírito Santo, que está pela Escritura, pelo Logos de Deus. Então, é só assim que nós podemos falar de forma subjetiva. Dessa maneira, não tem como a gente saber. Vai saber se ele se suicidou mesmo. Verdade. Bruno, pergunta do Bruno é... E um outro detalhe também, pastor, que essa ideia de que quem suicida vai para o inferno é uma ideia que nós carregamos da tradição católica. Nós não temos um texto na Bíblia que diga isso de forma clara. Nós temos o texto na Bíblia que é usado para poder formular essa doutrina, que é aquele que destrói o templo do Senhor, também o Senhor o destruirá. Essa doutrina é formulada a partir daí. Mas para eu destruir o templo do Senhor, não precisa dar um tiro na minha cabeça, só tomar café, tomar Coca-Cola. Ok? É por isso que os adventistas, e a partir dessa ideia, que os adventistas não vão tomar nem café, nem coca, né? E assim também os mormons. Verdade. Você tem razão, concordo com o senhor. A outra pergunta aqui, temos o mesmo valor que Cristo? Como? Pergunta do Bruno, temos o mesmo valor que Cristo? A Bíblia diz que nós seremos tal como ele é. Se encontrar alguma diferença entre você e Cristo, essa palavra não se cumpriu em nós. A pergunta do Alex também é salvação se perde? Depende em que tempo, em qual aspecto. A salvação de Deus, apesar de ser uma salvação, ela acontece em 2 aspectos, um judicial e outro orgânico, e em 3 tempos. No aspecto judicial, você não pode perder, porque o sacrifício de Cristo na cruz jamais será perdido. No aspecto orgânico, de conversão, sim, pode ser perdido. Então vai depender em que aspecto você está olhando. Muito bem. Depois você tem que falar mais sobre isso na próxima. Ok. Pastor, tenho uma dúvida. Qual é a função do pastoreado na igreja? Instruir as ovelhas? Poderia me responder? Não entendi. A pergunta de Michele. Pastor, tenho uma dúvida. Qual é a função do pastoreado na igreja? Instruir as ovelhas? O pastor hoje na igreja tem múltiplas funções. Porque o pastor cuida do administrativo, o pastor cuida da parte de construção, o pastor cuida da parte de apacentar as ovelhas, o pastor cuida da parte do ensino, o pastor tem múltiplas funções. Mas o ofício do pastor seria pastorear, expondo a palavra e dando direção ao povo de que caminho a igreja deve andar a partir da oração, do jejum. Por isso se levantaram os diáconos, para que os apóstolos tivessem mais tempo para se dedicar à oração e à palavra. Muito bem. Tem mais outra pergunta aqui, está escrito Fomento Bike. Em virtude da seguinte passagem na palavra de Deus, amou o mundo de tal maneira. Bom, a pergunta aqui acho que não deu para entender tudinho. Ok. A pergunta apareceu para mim aqui agora. Muito bem. Manda aí. Em virtude da seguinte passagem na palavra, Deus amou o mundo de tal maneira. A pergunta não... aí o senhor consegue, no quadradinho menor, você consegue ver ela inteira.
Mas se o senhor quiser também, passe para outra, porque essa aí não deu para ler, né? Ok. Então, vamos voltando aqui para outra pergunta. O senhor que manda. Ok. A igreja salva em Cristo vai passar pela grande tribulação? A igreja é muita gente, né? Tem gente que vai, tem gente que não vai. Na igreja hoje tem muita gente, as igrejas estão tudo lotadas. Ok. Será que ela estava perguntando a igreja verdadeiramente convertida, igreja, grupo total? Também tinha que entender essa que a igreja, se é a igreja, nós estamos falando de salvos. Okay. Senão nós não podemos usar esse termo a igreja. Porque a igreja é constituída por aqueles que tiveram a revelação de quem é Jesus Cristo. Por isso, aquele que confessa Jesus Senhor e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, esse está salvo. E a partir daí ele é constituído igreja. Muito bem. Lembramos que nós só precisamos crer na ressurreição após a morte e a ressurreição. Porque antes da morte e da ressurreição, era necessário apenas crer que ele era quem ele dizia que era. Por isso que ele diz, Pedro, quem dizem os homens que eu sou? Pedro diz,